Muito bem, coleguinhas, então estávamos falando a respeito do sistema esquelético, né? E terminamos aqui, antes de entrar no tópico, no assunto de medula óssea. A medula óssea, ela é um tecido que está presente dentro de alguns ossos do corpo humano, certo? A medula óssea, quando nós nascemos, está presente em todos os ossos do corpo. Acontece que conforme o corpo vai se desenvolvendo, alguns ossos, a maioria dos ossos perde a medula óssea e se torna totalmente mineralizado. Enquanto alguns ossos do corpo, essa medula óssea vai se localizar, sempre vai estar presente até o resto da vida. São principalmente os ossos chatos e longos, como por exemplo fêmur, pelve, caso a bacia, né, como é popularmente chamada, o externo, entre outros ossos. Ossos chatos e longos, principalmente. E essa medula óssea, ela é o tecido responsável pela fabricação, digamos assim, das células do sangue. Então, esse sistema de fabricação do sangue, digamos assim, é o que nós podemos chamar de sistema hematopoético ou hematológico, certo? Porque produz especialmente hemácias, que constituem aí a maioria das células do sangue. Então, hemácias são células sanguíneas, mas não existem só as hemácias, existem outras células também que são produzidas lá na medula óssea, que é um tecido que fica no interior dos ossos, por isso se chama medula óssea, e tem um aspecto gelatinoso, certo? Bom, então, se abríssemos um osso vivo, poderíamos ver lá dentro essa medula óssea. Aqui tem um vídeo, uma simulação 3D para você visualizar melhor, certo? E basicamente o que tem lá na medula óssea são as famosas células-tronco. O que são células-tronco? Uma célula-tronco é basicamente uma célula que pode se transformar em uma outra célula, em outro tipo de célula. Ou seja, existem vários tipos de células-tronco. Cada célula-tronco específica pode se transformar em uma determinada célula. Então, as células-tronco, no caso especificamente as células-tronco hematopoéticas, são aquelas que fazem parte desse sistema hematopoético. São aquelas que então vão dar origem às células sanguíneas. Então veja, a célula-tronco hematopoética que está presente na medula óssea, elas se replicam, certo? Elas estão ali fazendo multiplicação de si mesmas também, através do processo de divisão celular. E essas células, elas, em algum momento, uma delas vai se tornar ali, digamos assim, uma célula específica, vai se transformar ou em hemácia, que são os famosos glóbulos vermelhos, popularmente chamados assim, mas o nome mais correto seria hemácia ou eritrócito, né? Então, ou também pode se transformar essa célula tronco hematopoética em glóbulos brancos, como são popularmente chamados. Os glóbulos brancos, na verdade, seu nome é leucócito, e existem vários tipos de leucócitos também. Basicamente, os leucócitos são as células de defesa do corpo, certo? Assim, nós temos também as plaquetas. As plaquetas são, na verdade, pequenas, são como se fossem pedaços de células, e essas plaquetas, elas têm a capacidade de pegar as hemácias do sangue, e ela cria como se fossem perninhas, né, que vão amarrar. As plaquetas, elas meio que amarram várias hemácias, né, e permitem ali a coagulação, provocam a coagulação do sangue, certo? Então, são três os tipos de células: hemácias, leucócitos e plaquetas. Então você observa aqui as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. As hemácias ou os eritrócitos são
células responsáveis especialmente pelo transporte de substâncias pelo corpo, certo? Então, essas substâncias, quais são? São as substâncias que o corpo vai necessitar, que as células vão necessitar. Lá atrás nós falamos sobre o ATP, que é a energia para as células, né? Que é a energia do corpo. Então, esse ATP, ele, para ser produzido, vai precisar que chegue até as células do corpo o oxigênio. O oxigênio é transportado tanto de forma livre no sangue, quanto principalmente através das hemácias, certo? As hemácias, quando elas passam pelos pulmões, lá pelos alvéolos pulmonares, elas se enchem de oxigênio e é aí que ela fica vermelhinha. Ela não tem essa coloração vermelhinha, mas ela tem uma proteína dentro dela, tem uma substância dentro dela chamada hemoglobina. Essa hemoglobina ela é rica em ferro. E o ferro, quando exposto ao oxigênio, quando oxidado, ele enferruja, né? Fica vermelho. É por isso que a hemácia fica vermelha. Ela meio que enferruja quando ela se enche de oxigênio, certo? Ou seja, quando ela passa pelo pulmão, ela pega o oxigênio, ela vai ficar vermelha, né? Ela tem uma coloração mais escura. Aí ela fica vermelha. Quando ela distribui, então, para o corpo esse oxigênio, ela perde então o oxigênio e ela recebe gás carbônico, então ela vai voltar a ter aquele aspecto escuro, né? Bom, por isso a gente vai ver mais para frente que o sangue, ele tem o sangue pobre em oxigênio, é mais escuro, o sangue que corre nas veias, e tem o sangue rico em oxigênio, o sangue mais claro, o sangue mais vermelho, o sangue que corre nas artérias, certo? Então o sangue, ele vai ser basicamente esse tecido conjuntivo líquido, como nós falamos lá na parte de histologia, no resumo de histologia, e ele circula pelo corpo, ele é um tecido vivo que circula pelo corpo, ele leva esses oxigênios, nutrientes, ele vai ser composto pelo plasma, que é água, basicamente, né? É 90% água, tá? O plasma sanguíneo. Aí tem as hemácias, que são as células vermelhinhas, né? As células que carregam oxigênio, as células que possuem essa função de transportar essas coisas, transportar principalmente o oxigênio. Os leucócitos são as células de defesa e as plaquetas são as células que promovem a coagulação do corpo, a coagulação do sangue, melhor dizendo. O plasma, ele é a parte líquida e também pode ser transplantado, tá? Assim como existe o transplante de sangue, existe também a doação e o transplante de plasma sanguíneo, certo? Pode ser administrado se houver a necessidade, tá? Esse plasma ele vai ser composto aí de água, proteínas e sais, sendo que 90% do conteúdo do plasma é basicamente água, tá? Então, o sangue está aí, o sangue vai ser muitas vezes movido do corpo para fins de estudo ou de doação.